Eu estava aqui fazendo a minha leitura e li uma parte do livro aqui que vai muito de encontro a... Peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui no microfone. Vai muito de encontro a algo que eu já queria trazer como conteúdo aqui em um vídeo. Eu comprei um microfone sem fio, porque esse aqui não dá mais. Que vai fazer muito sentido, tá fazendo muito sentido para mim e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Estou lendo esse livro aqui, Quem Convence Enriquece, de Napoleão Hill, e é um livro muito bacana para quem quer aprender a vender, né? Quem precisa vender, todo mundo precisa vender alguma coisa. Precisa vender produto, precisa vender serviço, precisa vender a própria imagem. A gente está o tempo todo vendendo nossas ideias, nossas opiniões para outras pessoas ao nosso redor. Já vi uma frase muito legal que se você não precisa vender nada, é melhor você checar o seu pulso, que talvez você esteja morto. Então, eu acredito nisso, acredito que o tempo todo a gente está vendendo alguma coisa, né? E esse livro aqui é muito bom, recomendo você a leitura. E eu queria ler uma parte que me chamou bastante atenção aqui para você, que talvez vai fazer muito sentido para esse momento que você está passando agora. Aqui no livro diz assim: se não tem certeza do caminho a seguir, é melhor fechar os olhos e andar no escuro do que não se mover. O que que isso aqui quer dizer? Fazer um aprofundamento aqui nesse tema. Isso aqui quer dizer que muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer fazer. Eu, por exemplo, tenho muita indecisão. Eu vejo as pessoas totalmente decididas, como por exemplo a minha esposa. Ela é advogada e ela sempre foi muito decidida desde quando ela estava no ensino médio da escola. Ela já sabia o que ela queria ser e ela ama o que ela faz. E eu admiro muito isso porque eu nunca tive muito dessas coisas. Não sei se por causa de algum problema na criação, não sei. Espero não cometer esse erro com a minha filha, porque isso acaba deixando a gente devagar com muitos, não sei se essa é a palavra certa, mas deixa a gente perdido em muitas coisas, tentando fazer muitas coisas e não se encontrar naquilo que a gente gosta de fazer. Então eu tenho pensado muito no que eu de fato gosto de fazer, que me desperta ali aquele interesse, aquela vontade em acordar e fazer alguma coisa. E aqui na internet eu já percebi que criar conteúdo e construir uma audiência qualificada, uma audiência que se interessa por aquilo que você faz, pelo problema que você resolve, é dos ativos mais importantes, dos ativos mais valiosos que você pode ter. E sabendo disso, já estou há 9 anos trabalhando no mercado digital. Sempre soube que a audiência é importante, mas nunca me dediquei a criar conteúdo, a compartilhar o meu processo, das coisas que eu venho aprendendo, das coisas que eu venho fazendo e dando certo com as pessoas. E aí você pensa, 9 anos no mercado digital e nunca fez. Não é que eu nunca tenha feito, eu só não dei continuidade. Fazia um vídeo ou outro, fazia uma coisa ou outra, mas aí acabava deixando para lá e não continuava. Nesse canal aqui mesmo eu já tenho vários anos, não me recordo agora quando foi que eu criei esse canal aqui, mas já tem muito tempo e tem muito vídeo oculto de projetos que eu tentei começar, de produções de conteúdo que eu tentei fazer e acabei largando para lá. Se eu tivesse feito e continuado há 9 anos atrás, hoje isso seria diferente. Mas por que então que eu não fiz sabendo que é importante? É exatamente pelo que fala aqui nessa frase que eu acabei de ler para vocês. A gente fica procurando um caminho perfeito para seguir, um plano perfeito. A nossa cabeça ela começa a planejar as coisas, a imaginar, a gente já pensa lá no resultado, eu vou ganhar tanto se eu conseguir fazer tanto. Se eu produzir um vídeo aqui que eu alcançar 100 mil pessoas e eu vender um produto de tanto, eu vou ter. Se eu converter 1% dessas pessoas, eu vou faturar tanto. Então a gente já pensa muito além, já faz muito planejamento, e quando você aumenta a sua expectativa, pode ser que inicialmente a sua frustração seja tão grande quanto. Por quê? As coisas elas não acontecem do dia para a noite.
Você precisa de tempo, você precisa aprender com o processo e ir evoluindo gradativamente para que as coisas comecem a dar certo. Quem dera se você pegasse, fizesse um curso, as pessoas, por exemplo, entram na faculdade, dedicam 4, 5 anos lá na faculdade, não medicina, medicina exige mais, mas gastam esse tempo lá e ainda saem com a incerteza se vão ter um trabalho, se vão conseguir trabalhar com aquilo na qual elas se dedicaram tanto tempo. Então, as coisas não acontecem assim. E aí a gente fica buscando os momentos perfeitos, fica colocando vários empecilhos, pequenos empecilhos. A nossa mente, ela sabota muito as nossas ações e não começa porque não sabe que caminho seguir, não sabe sobre o que deve falar, fica pensando, será que as pessoas vão gostar do que eu vou falar? Será o que os meus amigos vão pensar do que eu vou falar? Então, acaba adiando e fica naquele ciclo de consumir conteúdo, de ficar vendo vídeo, assistir uma aula, compra um curso e nada acontece e nem nada vai acontecer. Todo ano faz aquela promessa de que as coisas vão ser diferentes, que eu vou me dedicar naquele projeto, que eu vou começar um exercício e a fazer exercício e nada acontece. Começa a acontecer e aí você já abandona porque a gente não quer passar pelo processo, a gente quer um atalho que nos coloque onde a gente quer chegar. Então, essa frase aqui, ela serve para a gente refletir e começar sem saber para onde ir. Você não tem que saber o que você vai vender agora, você não tem que ter a sua estrutura 100% pronta para você começar. Você não precisa ter o seu curso 100% gravado para você começar a vender ele. Você não precisa ser o expert em anúncio para você fechar o seu primeiro cliente. Então, tudo que você precisa é começar a andar em direção e aí você vai descobrir o caminho. Se você for parar para pensar, nada foi criado de forma perfeita como está hoje. Vamos supor a Netflix, que é algo que muita gente tem, muita gente assiste. Você acha que ela, quando foi criada, foi exatamente como é hoje? Ou o processo, o aprendizado, o feedback das pessoas que foram construindo a plataforma que ela é hoje? O Spotify, você acha que começou como é hoje ou ele foi sendo construído? Então, por que você tem que pensar tanto, que você tem que planejar tanto para que seja tudo 100% perfeito para você começar? Foi com esse tipo de pensamento que eu decidi a produzir conteúdo diariamente aqui no YouTube e alimentar as minhas redes sociais com esse conteúdo, porque a gente precisa começar, a gente precisa ir em direção ao nosso objetivo. Lógico, você tem que saber o que você quer lá na frente, mas você não precisa decidir sobre o que vender, sobre qual nicho seguir, sobre o que... Se você vai falar de emagrecimento, se você vai falar de finanças, se você vai falar sobre como ganhar dinheiro, você só precisa falar do seu processo, das coisas que você está aprendendo, que você está colocando em prática, das coisas que estão dando certo, das coisas que estão dando errado. Somente você falar disso, das coisas que você gosta, você vai conseguir se conectar com milhares de outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, que estão buscando a mesma fonte de conhecimento que você está buscando. Então você adquire uma fonte de conhecimento e traz isso para as pessoas, que elas vão se identificar com aquilo que você está fazendo. É exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu li isso aqui e falei, cara, é isso aqui. A gente precisa se mover sem nem saber o caminho. Se coloque em movimento que você vai chegar em algum lugar. Então, o processo ele ensina muito. Para você ter ideia, eu trabalho com gestão de tráfego para empresas, para negócios locais. E eu nunca fiz um curso de gestão de tráfego, assim, especificamente fazer um curso, sentar ali e fazer um curso para eu começar a prospectar meus primeiros clientes. Eu entendi ali o gerenciador e a prática, o tempo que eu vim aplicando e executando estratégias, testando coisas para os meus clientes, me ensinou tudo que eu sei hoje. Então, você pegar, praticar, só vai, só se joga, não fica pensando no processo, no que vai acontecer.
é a melhor estratégia que você tem para seguir. Não vale a pena você gastar tanto tempo no planejamento, porque você pode acabar se frustrando, as coisas podem acabar não acontecendo da forma como você esperava, e isso pode fazer você parar, você desistir. Se você for observar o que aconteceu com você até esse momento, certamente foi uma dessas coisas. Você planejou, você começou a executar, você não viu o resultado imediato, igual a gente quer, e isso acabou te paralisando, você acabou abandonando o projeto e voltando para aquela busca, pelo aquele consumo de conteúdo, pelo curso perfeito que vai te ensinar o que você precisa. Talvez você já sabe tudo o que você precisa, você já sabe pelo menos o básico do que você precisa fazer para você começar. Você só não começa porque você está esperando a hora perfeita, o momento perfeito, porque você está pensando no que as outras pessoas vão pensar, no que elas vão falar de você, e isso está sendo a sua maior barreira. O maior sabotador, o maior inimigo somos nós mesmos. É aqui, ó, dentro da nossa mente que está os maiores desafios os quais a gente tem que superar. Então, comece, só comece, liga a sua câmera, expressa as suas ideias, as pessoas elas vão se identificar, elas vão querer te ouvir e só vai. Depois você vê o que, depois de você estar com a sua audiência, depois das pessoas gostarem daquilo que você fala, se concordar ou não concordar ali com as suas ideias, você vai ver que vão surgir oportunidades. Então, para que você vai ter um produto se não tem ninguém que quer comprar esse produto? Não seria mais fácil você ter pessoas que interessam pela sua causa, pelo que você faz, e aí sim você vender uma solução para essas pessoas? Então, pensa nisso, liga a sua câmera, começa a produzir, depois você decide qual caminho você vai seguir. Gostou do vídeo? Então, só temos 14 inscritos. Peço para que você se inscreva aí no canal, deixa seu like, deixa sua opinião aí, que é muito importante. Eu gosto de ler a opinião, ler os comentários das pessoas, e isso ajuda a produzir, a melhorar o conteúdo. Não somos perfeitos, estamos aí aprendendo, mas não vou deixar a barreira aí do e se, e como vai ser, o que eu preciso fazer. Eu já sei o que eu preciso fazer, só preciso dar o play aqui e vir aqui expressar um pouco das minhas ideias aí para vocês. Beleza? Deixa o like, comenta aí, se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo bacana aqui para vocês.